No vídeo de hoje nós vamos fugir para Bariloche, um destino muito famoso entre os brasileiros no inverno, mas é no verão que a cidade revela algumas das belezas naturais mais lindas que a gente já viu na vida. Nessa época dá para curtir um outro lado da cidade que muita gente nem sabe que existe. Tem várias praias, lagos cristalinos, montanhas nevadas, bosques centenários, mirantes inacreditáveis e paisagens daquelas que a gente só está acostumado a ver no fundo de tela do computador. A natureza é realmente impressionante nessa região da Patagônia Argentina. Nesse vídeo a gente vai te mostrar o que tem para fazer em Bariloche no verão e também em sua vizinha super charmosa Vila La Angostura. Vamos te passar todas as dicas de como conhecer essa região de carro, explorando a famosa Rota dos Sete Lagos, o Circuito Tico e passando por parte da Ruta 40, a maior estrada da Argentina. Vamos te mostrar também opções de onde se hospedar, onde comer, que roupa levar e te passar um roteiro completinho do que fazer dia a dia, incluindo todos os pontos que a gente visitou. Assim você só tem o trabalho de copiar e colar na sua viagem. E claro, tudo isso com os preços detalhados. Assim você também pode planejar sua viagem sem surpresas. E aí, vamos fugir para a Patagônia no verão? Chegamos em Bariloche, pousamos agora há pouco, pegamos o carro, já estamos na estrada, já estamos aqui de boca aberta, de tanta paisagem bonita, só nesse caminho que a gente está indo até Vila La Angostura. A nossa viagem, gente, ela vai ser dividida em duas partes. A gente vai primeiro para Vila La Angostura, que fica a 80 km de Bariloche, é uma região que tem muitas paisagens bonitas também, pelo que a gente pesquisou, assim, é muito impressionante. E aí depois a gente vai ficar 3 noites lá e a gente vai voltar para Bariloche, vai ficar 4 noites em Bariloche depois e a gente vai explorar com calma cada uma dessas regiões. E o Ulisses falou que a gente já pegou o carro porque a gente resolveu alugar carro aqui. Essa é a melhor forma de conhecer essa região de carro, porque você consegue fazer tudo com calma, tudo com tempo, e são alguns trajetos longos. As estradas tem até tour, né, privado que você pode fazer, mas com carro a gente prefere, com o bebê acaba sendo bem mais confortável. Faz as coisas no nosso tempo, no nosso horário, né? Acaba sendo melhor. Você quer contar do carro, que foi você que cuidou mais dessa parte, do aluguel? Então, o carro a gente decidiu pegar um carro um pouquinho mais caro, até para ter espaço para mala, para ser mais confortável na estrada. De bebê. Então foi um carro, não foi barato não, a gente pegou na categoria SUV, saiu mais ou menos R$4.000, mas tem opções mais baratas, tem carros populares, tinha na faixa de R$1.800, R$2.000 para os 8 dias de viagem que a gente está fazendo. A gente fechou, vai deixar o link aqui da locadora que a gente alugou, a gente deixa aqui embaixo. Se caso vocês queiram dar uma olhada, é um comparador ali de locadoras, vocês conseguem ver cotações em vários lugares. Vila La Angostura é uma cidade pequenininha e super charmosa a 80 km de Bariloche. As construções são todas nesse estilo de pedra e madeira, e a paisagem natural é muito impressionante. A gente se sente dentro de um filme ou um cenário de algum livro de romance. Vila La Angostura faz parte da Rota dos Sete Lagos e também da famosa Ruta 40, a maior estrada da Argentina. Ela corta o país todo de norte a sul. Mas para vocês entenderem a logística dessa viagem, a gente chegou por Bariloche de avião. Nessa época de verão, os voos normalmente fazem escala em Buenos Aires e muita gente aproveita para já conhecer a capital argentina também. Foi o que a gente fez. Compramos uma passagem saindo de Guarulhos com ida e volta para Buenos Aires, onde a gente ficou 4 dias. Já saiu o vídeo por aqui no canal, hein? Aí a gente comprou uma outra passagem low cost interna para Bariloche, saindo e voltando para Buenos Aires. Foi o melhor custo-benefício que a gente encontrou. Dessa forma, a gente gastou R$ 1.616 por pessoa na passagem de ida e volta a Guarulhos-Buenos Aires pela Latam e mais R$ 742 na passagem de ida e volta para Bariloche pela companhia Flybond. Agora a dica do carro.
A gente decidiu começar o nosso roteiro por Vila Langostura para facilitar na hora de pegar o voo de volta para ir embora. A gente alugou o carro no aeroporto de Bariloche e devolveu lá mesmo. Isso facilitou muito a nossa logística. Bom, para entrar na Argentina, você não precisa de visto nem de passaporte, né? Para brasileiros, por ser parte do Mercosul, dá para entrar só com o RG. Mas tem que ficar atento que desde 2025 passou a ser obrigatório o seguro-saúde para todos os turistas, inclusive para brasileiros. Independente disso, a gente sempre recomenda também viajar com o seguro-saúde, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma emergência médica, né? A gente sempre usa e indica o seguro da SafeToWing, porque além de ter uma cobertura muito completa, ser bem amplo mesmo, ele também inclui crianças de até 10 anos com gratuidade no plano, então pra gente faz toda a diferença. O seguro da SafeToWing funciona em mais de 180 países, tem cobertura de até $250 mil, inclui ambulância e realocação de hospitais e até tratamento dentário em caso de emergência. Ele cobre alguns imprevistos durante a viagem, como extravio de bagagens, por exemplo, e até passagem de volta em caso de desastres naturais. Funciona muito bem tanto para quem é nômade e vai viajar por períodos longos, como para quem viaja períodos de férias mais curtos. Dá uma olhada no site deles para você entender melhor como funciona e contratar o seguro da SafeToWing para sua viagem. É só descer a página até essa tabelinha de comparação e na parte do Essential você clica em See Pricing. Depois, selecione essa opção para ver os preços por datas específicas e coloca as datas da sua viagem aqui embaixo, que o preço já vai aparecer ali no canto. Gente, uma dica, aqui no centrinho de Vila Langostura tem essa parte de informações turísticas. Você entra ali, elas entendem português numa boa, aí elas te dão um QR Code para escanear e elas mandam todas as informações por WhatsApp. Ó, ela me mandou aqui guia, mapa, um monte de coisa. E a gente queria saber sobre a balsa que vai para os bosques Arraiones, eu não sei falar, tá? Mas é algo assim. E aí ela mandou aqui tudo por escrito, os valores, os horários, tudo certinho. Então eu acho que ajuda muito você começar o seu passeio por aqui para saber, para se organizar para onde ir, os horários e tudo certinho. Ah, fica bem em frente ali, ó, onde tem escrito Vila Langostura com essa bandeira. É bem fácil de achar. Informações turísticas, ó, tem aqui aquele izinho, sempre procurar por aquilo. Em qualquer lugar do mundo, quando tem esse izinho, é coisa de informação turística. Começou o nosso rolê por um pedaço da Rota 40, que é a rota que cruza a Argentina inteira. E esse trecho aqui faz parte da Rota dos Sete Lagos. A gente não vai fazer os Sete Lagos inteiro, né, a rota inteira, porque ela é muito longa, vai até São Martín de los Andes. Demora uma hora e pouco ou mais para chegar até lá. Então a gente preferiu fazer o que está mais próximo de Vila Langostura por conta da nossa logística. A gente está com a Isabela também, fica um pouco mais pesado longas distâncias. Mas essa rota mais próxima, pelo que a gente pesquisou, tem vários pontos bonitos e, pelo que a gente entendeu, são os mais bonitos desse trecho inteiro. A gente começou no ponto mais longe, fica cerca de meia hora do centrinho ali de Vila Langostura. A gente colocou no Google ali Mirador do Lago Correntoso, e aí a gente veio até aqui e a gente já viu que tem vários pontos, né, até aqui que dá para parar. Então na volta a gente vai parando em todos eles, para vocês também poderem ver um pouquinho dessas imagens. Cara, a gente está impressionado com o lugar, é realmente muito lindo. A Rota dos Sete Lagos tem 110 quilômetros, saindo de Vila Langostura até São Martín de los Andes. A melhor forma de explorar tudo com calma é fazer o percurso de carro, como a gente fez. Aí a sugestão é reservar um dia todo só para isso, assim você pode andar meio que sem rumo e parar nos mirantes que mais te interessem ou que te impressionem pelo caminho. Tem uns que nem aparecem no Google, mas que valem super a pena a parada. Olha a cor dessa água! Muito cristalino, dá pra ver o fundo, olha isso. Que coisa linda. Você também pode ir anotando o nome dos pontos que a gente vai mostrando no vídeo, ou para quem preferir algo mais estruturado, também existem várias excursões de um dia que fazem todo esse trajeto saindo de Bariloche e parando nos pontos principais ao longo do caminho. A gente vai deixar o link com indicação na descrição desse vídeo.
Gente, fala se não é impressionante essa paisagem daqui. Esse é o Lago Espelho. Ali dá pra ver algumas prainhas com água bem clara. E olha aqui embaixo, olha a cor dessa água. É só a primeira de muitas que vocês vão me ouvir falando. Mas olha aqui, eu queria mostrar uma curiosidade pra vocês. Por que que esse lago chama Lago Espelho? Porque no inverno, tá explicando aqui, ele fica refletindo, porque acho que deve ficar bem paradinho, e ele reflete as montanhas nevadas no lago. Olha que coisa linda. Não que no verão não seja bonito, no inverno deve ser maravilhoso, mas no verão também é muito bonito, ó. Essa daqui é uma das praias que tem aqui no Lago Espelho. A gente tava no Mirante e veio pra cá. Aqui é um camping também. Imagina que da hora acampar com esse visual, cara. Olha que lindo. Ali pro canto tem área de acampar. Tem estacionamento aqui gratuito, a gente só parou. Tem até uma lanchonetezinha ali no canto. Mas olha essa paisagem, cara. A gente tá encantado realmente com esse lugar. E a cor da água, a gente já falou, mas a gente vai ser bem repetitivo porque não tem como, olha isso. E eu sei que vocês vão perguntar se pode nadar, se pode entrar na água e a temperatura da água. A resposta é sim, pode. Vocês estão vendo que não tem quase ninguém na água porque é gelada pra caramba. Hoje a temperatura tá uns 19 graus fora da água. E imagino que a água seja, sei lá, uns 15 graus ou até menos. Vamos ver. A Isabela tá louca pra entrar. Ela não pode ver uma água. Você pôs a mão aí, mamãe? Tá gelado? Bem gelado. Vamos ver. Aqui no rasinho não parece tanto, porque fica batendo sol bastante, né? E aí a água, a pedrinha esquenta. Mas já tá gelando a mão. Eu não vou ter coragem não. Vou ficar devendo essa pra vocês. Gente, e olha a cor. Olha a cor dessa água. Eu já falei. Você já falou? Falei que a gente ia ser repetitivo. Na real, nem é assim tão gelada não. Brincando ali um pouquinho, só até a canela, eu vou te falar que achei bem gostosa a água. Daria pra entrar se tivesse levado roupa pra isso, mas nenhum de nós estava preparado porque a gente realmente não acreditou que seria possível. Então fica a dica pra você. Seguindo mais um pouco, descobrimos essa outra praia e só aí percebemos que essa é, na verdade, o acesso oficial à praia do Lago Espelho. Pelo menos é assim que aparece no Google Maps. A anterior era parte de um camping, mas tinha acesso liberado também. Na dúvida, vale a pena parar nas duas e curtir um pouquinho de cada.
Um dos pontos mais bonitos dessa estrada é a ponte do Rio Correntoso, um dos menores rios do mundo. Vale a pena estacionar e caminhar pela ponte para ter essa vista. Mas cuidado porque é bem alto e pode dar um pouco de vertigem. Para quem tem medo de altura, se prepara e foca na vista porque vale a pena. Também dá para descer de carro e ver o rio de pertinho. A cor da água ali impressiona demais, mesmo sem sol. Em toda a nossa viagem pela Argentina, a gente usou um chip internacional que funcionou super bem desde o momento que a gente pousou no avião já em Buenos Aires. Quem quiser a indicação do chip que a gente usa, a gente vai deixar na descrição do vídeo e também no QR Code aqui da tela. E seguidor do Vamos Fugir tem desconto especial de 5% fechando por esse link, tá? Bem próximo do centro de Vila Langostura ficam as Baías Brava e Baía Mansa. Essa aqui que eu tô é a Baía Brava. Gente, eu tô impressionada com a beleza desse lugar. Isso que nem tá sol, hein? Então nem tá água verdinha como ela normalmente é. E aqui na minha frente, tipo, você anda um pedacinho já chega na Baía Mansa, que também é outro lugar espetacular. Dá mais ou menos uns 8 minutos de carro do centrinho até aqui, então é bem tranquilo de vir. E se você quiser, dá pra fazer um passeio, que é o passeio que a gente vai fazer agora, que sai com essa balsa que tá aqui, né? Esse barco. São 3 horas de passeio. Você vai navegando pela Bahia até chegar em um lugar, uma ilha que tem bosque, chama Bosque Arraiones, que é um lugar, dizem que é único no mundo, assim, a gente vai lá conferir ainda para mostrar para vocês. Você pode ir de barco, ir de volta, ou você pode fazer uma trilha também saindo daqui, são 12 quilômetros no total, ou dá para ir de bicicleta também. Quem tiver mais tempo, mais disposição, curtir, fazer trilha, eu acho que vale muito a pena. Como a gente está com a Isabela, não tem condições, então a gente vai de barco, que eu já acho que é um passeio muito legal. Vamos ver! Bem em frente à Baía Brava, a cerca de 5 minutos a pé, fica a Baía Mansa, outro ponto lindo e imperdível de Vila Langostura. Como dá pra ver nas imagens, nós pegamos alguns dias bem nublados por lá, então o que a gente já achou muito bonito deve ser ainda mais num dia de sol. Quem sabe você dá mais sorte do que a gente na sua viagem, né? E é ali da Baía Mansa que saiu o nosso passeio de barco para o Bosque de Arraiones. Ele é feito em um catamarã bem confortável e fechado para proteger do vento e do frio. O trajeto de barco dura 1 hora e as paisagens do caminho são muito lindas. Junto com a gente vai uma guia passando várias informações sobre a região. Os barcos saem todos os dias às 11h30 da manhã e às 2h30 da tarde, e dá para comprar lá mesmo. O passeio todo tem duração de cerca de 3 horas e custa 70 mil pesos por pessoa, mais a taxa do parque, que é de 20 mil pesos por pessoa. E ela precisa ser paga nessa casinha antes do embarque. O arraiane é essa árvore com tronco cor de canela, típica dessa região da Patagônia Argentina. Eles costumam crescer como arbustos e de forma isolada, mas o bosque reúne algumas enormes que chegam a 650 anos de idade. Existe uma lenda de que o Walt Disney teria se inspirado nesse bosque para criar os cenários do filme Bambi. Por isso também o lugar é tão famoso e procurado pelos turistas. Mas aparentemente essa história não é verdadeira. No final do tour, a gente passa pela famosa casa de chá. O lugar é um charme, mas eu vou ser sincero, os preços são bem salgados.
Um alfajor de maisena e um chocolate quente custaram 11.500 pesos, o que dá mais de R$ 43. Terminando o passeio, a gente voltou pra Bahia Brava, né? E a gente parou num restaurante aqui super bonitinho. Tem vários assim que tem mesinhas ao ar livre, sabe? Eu pedi uma massa, o Ulisses pediu um milanesa, que os dois são tradicionais daqui. Tá bem gostoso. Mas o que eu queria falar é sobre o passeio. Dar opinião sincera aqui, que eu acho que é importante a gente ser honesto, né, com vocês. O lugar é lindo. O passeio de barco é muito bonito, a gente vê as montanhas no fundo, o rio é lindo, o bosque é bonito, mas eu esperava mais, pra ser sincera. Eu não sei se eu tava com uma expectativa muito alta, até falei pra vocês, né, lugar único no mundo e tal. Eu tinha lido em alguns lugares, eu vi algumas fotos de um lugar muito bonito. E é bonito, mas eu esperava muito mais, então, não sei, me decepcionei um pouquinho, assim. Valeu, mas não digo que é imperdível. Se você não tiver tempo, acho que vir na Bahia Brava, na Bahia Mansa, faz mais sentido do que... Não sei se talvez fazer a trilha, que são 12 quilômetros. Talvez, são 12 quilômetros a trilha. Tipo, faz a trilha e volta de barco. Pode ser. Talvez encontre paisagens melhores, não sei. Tava bonito, realmente. Tava, mas também esperava mais. Só fica aqui a nossa opinião sincera pra vocês, tá? Importante falar que também dá pra fazer esse passeio saindo de Bariloche, num combo com a Ilha Vitória, mas saindo de Vila Langostura é muito mais perto. Uma região ótima para se hospedar em Vila Langostura é o Centrinho. Como a cidade é bem pequena, ali você fica próximo da maioria dos restaurantes, lojas e cafés da cidade. Então dá pra fazer muita coisa a pé. Isso sem falar que o lugar é super charmoso. Então é bem gostoso passear sem pressa para ver tudo com calma. Existem muitas hospedagens com vistas para o lago e cercadas de natureza, mas elas ficam mais afastadas. Aí vai do seu perfil. A gente ficou em um Airbnb bem ali no centro e a gente gostou muito da localização. Se você quiser indicação desse ou de outros lugares legais para se hospedar, nós separamos algumas opções e montamos uma planilha para te ajudar. Ela está no QR Code aqui na tela e também no link da descrição. Gente, um pouco dos bastidores da nossa viagem, também informação para vocês planejarem de vocês. A gente ficou 3 dias em Vila Langostura, né, como a gente falou, e é uma região bem pequenininha, uma cidade bem pequenininha, e o que a gente sentiu é que dá para ficar até menos. Para nós foi bom, porque como a gente produz conteúdo e viaja com bebê, são coisas muito trabalhosas, que demandam muito tempo. Vocês não têm noção do como é trabalhoso. Agora ela tá dormindo, então no vídeo ela tá aparecendo sempre dormindo, mas na prática não é assim não, tá? É que a gente aproveita esses momentos para gravar. Mas se você ficar 2 dias, você consegue fazer tudo com muita tranquilidade, né? 2 noites, dormindo 2 noites. E dormindo 1 noite, chegando por aqui, assim, na hora do almoço, dormindo 1 noite, indo embora mais pro fim da tarde, você consegue conhecer bastante coisa também tranquilo. Então, como a gente falou no começo dos 3 dias, a gente achou melhor vir aqui avisar pra vocês que, né, dá pra fazer um roteiro bem mais enxuto que isso, dependendo do seu objetivo. Mas a gente tá falando isso, mas o vídeo não acabou não, viu? A gente tá indo agora pra Bariloche, pegando estrada. Segue o jogo então.
O centrinho aqui de Bariloche é uma graça, gente. Tem aqui essa arquitetura de pedra, de madeira. Eles têm muita influência da Suíça aqui. Então é muito bonitinho. E aqui é onde começa a Rua Mitre, que é a rua principal, que tem todo o comércio, lojas, chocolaterias. É um passeio bem gostoso de fazer. E aqui na minha frente, vocês vão ver na imagem... Oi, que foi? Vocês vão ver na imagem, o lago Nauel Huapi fica bem aqui na frente, com as montanhas de fundo. Então é uma paisagem muito bonita. A vibe aqui ela é muito diferente de Vila La Angostura. É uma cidade bem maior, muito mais agitada, acho que mais turística também. Lá é bem pequenininho, uma vilazinha pacata mesmo. Aqui não, aqui é outra vibe, é bem diferente, vocês vão entender do que a gente está falando. Bariloche fica às margens do lago Nauel Huapi e aos pés da Cordilheira dos Andes. Ou seja, já dá para entender que a beleza natural é o que não falta por ali, né? Mas a cidade é muito charmosa também. A região recebeu muita influência de imigrantes italianos e suíços, que chegaram depois da Segunda Guerra Mundial. E isso se reflete não só na arquitetura, mas também nas tradicionais fábricas de chocolate, tem muitas ali na Rua Mitre, nos restaurantes e nos esportes de neve que dominam a cidade no inverno. E por falar em restaurante, uma dica de um que a gente gostou bastante é o Tanini, ali no centrinho, bem perto da catedral. A gente comeu um sorrentino de cordeiro que estava maravilhoso. Um lugar que vocês têm que vir aqui em Bariloche é Rapa Nui. Tem chocolateria, sorveteria e tem café também. E tem até pista de gelo, sério, fiquei chocada, não sabia a hora que chegou aqui que a gente descobriu que tinha uma pista de gelo dentro do negócio. Mas olha o que eu queria mostrar, né? A gente pediu um brownie com sorvete de doce de leite. E isso aqui é o Franui, que é dele. Vocês lembram uma época que bombou na internet isso aqui, viralizou? E aí em todo lugar o pessoal comprava, vende o potinho. E, nossa, minha boca tá salivando. E é uma framboesa congelada com uma casquinha, eu acho que é uma casquinha de sorvete e chocolate em volta. Eu nunca comi, nem na época que viralizou, sempre fiquei curiosa. No Brasil tem no supermercado hoje, mas é uns 40 pau uma caixinha com quase nada, né? É caro pra... Vamos ver quanto é aqui, né? Aqui eu não sei quanto Às é. vezes é caro também, não sei. Esse topping custou 4 mil pesos, que dá uns... sei lá, dá 10 reais, não. Só isso aqui, meia dúzia de bolinhas. Só o topping, Então, deve ser caro também. Mas então, eu nunca experimentei, eu sou super curiosa e eles criaram aqui, é da Rapa Nui esse negócio. E a Rapa Nui é daqui de Bariloche. Então vai ser a primeira vez que a gente vai experimentar. Vamos ver. Não, pra mim? Muito bom. Uma framboesa azedinha. Que legal. É bom pra caramba? É melhor do que eu imaginava. É melhor do que eu achei que era só um hype, assim, mas puta, é muito bom. O chocolate ao leite e a framboesa azedinha. Quantidades absurdas. O café deles aqui, você fica perdido, porque tem 1000 opções, um monte de doce bonito. Você pode escolher vários toppings para colocar com waffle ou com brownie. A gente escolheu o brownie. E sorvete de doce de leite.
E cada coisa que você vai acrescentando vai somando valor. Se você se perde ali, você paga dos R$300 no brownie. Nossa, que delícia. O brownie eu nem comi sozinho, pra saber, mas o sorvete de doce de leite é muito bom. O sorvete a gente comeu em Buenos Aires, era bom. O brownie é bom. Nossa, delicioso. A gente pegou junto um café com leite pra acompanhar. Aqui, ó, a gente resolveu comprar um potinho pra levar de franui, mostra aí. Ah, é grandinho até, achei que era menor. Custa 7... Quanto vem? Não sei quanto. Custa 7.300. 150 gramas. 150 gramas custa 7.300. Tem ali o valor, ó. E aí tem com chocolate ao leite e chocolate amargo. A gente pegou o ao leite, que foi igual que a gente comeu, tava muito bom. Assim como em Vila La Angostura, em Bariloche, nós também ficamos hospedados no centrinho turístico e recomendamos bastante que você faça o mesmo, porque facilita muito a vida. A gente pegou um estúdio com cozinha que era super confortável, espaçoso e bem equipado. Se quiser, tem o link dele na planilha de indicação de hospedagens, nesse QR Code e também na descrição do vídeo. Nessa planilha, a gente colocou também algumas outras opções de hotéis e apartamentos bons e bem avaliados, tanto no centro quanto em áreas mais afastadas, mas com muita natureza ao redor. Assim, você pode escolher de acordo com o seu perfil. Aqui em Bariloche, um dos passeios mais famosos que tem é o Circuito Tico, que são cerca de 65 quilômetros de estrada, com vários pontos panorâmicos, assim, com vistas muito legais do lago, vistas para as montanhas, cervejarias, muitos pontos legais mesmo. Você pode fazer com o passeio ou fazer por conta de carro, que é o que a gente está fazendo, a gente acha mais legal, porque você tem sua liberdade. E a gente selecionou vários desses para mostrar para vocês, compartilhar com vocês. Esse aqui, por exemplo, a gente achou no Google Maps, chama Praia de Perito Moreno, é uma praia muito bonita, ainda está no comecinho do circuito, acho que nem começou o circuito ainda, é logo no começo, já é um ponto muito legal, uma praia bem bonita de conhecer. Um dos pontos de parada mais famosos do Circuito Tico é o Cerro Campanário e ele é realmente imperdível. Mas como o tempo não estava muito bom nesse dia, a gente resolveu pular essa atração e contar com a sorte de que ainda faria sol nessa viagem para voltar para lá. Já vou dar spoiler de que foi a melhor coisa que a gente fez. Mas segue o vídeo que depois vocês vão entender o que eu tô falando. Com mais 10 minutos de estrada, você chega na Capela São Eduardo. O prédio em si, construído em 1938, já é muito bonito. Mas como a igreja fica em um lugar alto, a vista de lá de cima é privilegiada. Dá para ver Puerto Panauelo com as suas águas cristalinas de um lado e do outro o famoso Hotel Chau Chau com as montanhas ao fundo. Olha isso, gente, que coisa mais linda! Vale a pena também seguir de carro até a base do hotel, estacionar na beira da estrada e subir a pé para ver a vista de um outro ângulo. Para onde você olha, é lindo. Para estacionar ali, descer e tirar fotos é tudo de graça, tanto no hotel quanto na capela.
Então, não deixe de colocar os 2 pontos no seu roteiro. Mas se você quiser uma experiência mais tranquila e completa, é possível tomar um chá da tarde no icônico Chow Chow. Todas as tardes eles servem um buffet super completo, com vista para as montanhas, mas tem que fazer reserva com antecedência pelo site. O valor fica em torno de 73 mil pesos por pessoa. Bom, sobre dirigir aqui na Argentina, muita gente tem dúvida como é que funciona. Primeiro sobre a habilitação, o brasileiro pode dirigir aqui com a CNH do Brasil sem problema nenhum. Pelo fato de ser no Mercosul, tem acordo entre os países, então você não precisa da habilitação internacional. E então na hora de alugar o carro é tranquilo. E sobre as estradas, desde Vila Langostura até aqui Bariloche, que é onde a gente está dirigindo, as estradas são muito boas. Esse caminho todo praticamente uma reta, né, de uma cidade até a outra. E as estradas muito bem pavimentadas, tem bastante policiamento, então tem que estar sempre seguindo a lei, sempre com cinto de segurança, beber na cadeirinha, se beber não pode dirigir. E aqui também tem elas da lei seca. Eles fazem bafômetro? Eles fazem bafômetro, já farão bafômetro 2 vezes. Então tem que realmente estar ligado. Uma estrada ou outra ali de terra, dependendo de um mirante que você vai ver só. Mas são trechos curtos que a gente pegou. Não sei se deve ter alguns trajetos maiores de estradas bem esburacadas, mas não foi o roteiro que a gente fez. Então assim, no geral, muito bom, tá de nota 10 as estradas. E isso no verão, né, Li? Isso no verão. Tem que pensar também, se você vier no inverno, aí neva. Aí a gente não sabe falar nada, porque a gente nunca dirigiu na neve. Eu, pelo menos, nunca dirigi na neve, não sei como é que funciona. Mas aí tem o lance das correntes, que tem que preparar o carro para isso e tudo mais. Mas no verão, não teve problema nenhum. E uma das vantagens de estar de carro e no seu tempo é que se você der sorte como a gente, você pode dar de cara com uma belezinha dessas. Se você começar o circuito Chico de manhã, a essa hora já vai ter batido bastante fome. Então não deixa de parar na famosíssima cervejaria Patagônia. Eles têm diversos tipos de cerveja. Claro, é uma cervejaria, tem até cerveja sem álcool. Mas também um restaurante e uma espécie de pub que serve sanduíches. Para o restaurante é preciso fazer reserva, mas para comer lanche não precisa não. Você pode pedir e comer lá dentro ou na parte do deck ao ar livre, que tem uma vista sensacional. Olha a vibe desse lugar. Para entrar na cervejaria, eles cobram 10 mil pesos por pessoa e você ganha uma cerveja. Pode escolher qualquer tipo. Gente, esse aqui é o ponto panorâmico, que é uma das paradas. E olha que lugar maravilhoso. Olha as montanhas lá no fundo. E, cara, vocês estão vendo o céu. A gente claramente não deu sorte com o tempo, como vocês podem perceber. A gente já fez sol, já choveu, já nublou. Muitos dias de chuva. Como a gente veio no verão, a gente esperava que tivesse calor, que a gente fosse ver as praias paradisíacas, que são água super clara. E a gente não viu nada disso e fez muito frio, tá muito frio. A gente teve que comprar roupa pra Isabela, pra vocês terem noção. A gente trouxe roupa de inverno, mas não roupa térmica, tipo, não roupa de neve. A gente não imaginava que ia estar esse frio Chegou a fazer todo. sensação térmica de 6, 4 graus. Frio demais. Mas, assim, a vista a gente consegue ver do mesmo jeito que é linda. Pra mim tá linda. Agora, vocês imaginem isso aqui com o céu azul. Ó o vento, dá pra ouvir o vento no microfone? Não sei se vai dar pra ouvir. Mas vocês imaginam isso aqui com o céu azul e essa água azulzinha, assim, verdinha, beirada, verdinha cristalina? Deve ser muito lindo. Dá pra filmar ali, ó, só filmar assim. A foto, dá pra imaginar. Ali dá pra ver como é, pra vocês imaginarem, Ó, como é. Isso aqui até com mais neve também.
Bariloche é um dos destinos de neve mais procurados por brasileiros no inverno. Mas assim como no Brasil, o verão por lá acontece de dezembro a março, e o clima nessa época costuma ser bem quente durante o dia, pode chegar até 30 graus, e um friozinho à noite. Mas vocês já perceberam que não foi o que aconteceu com a gente, né? Então eu só quero reforçar aqui, leve pelo menos um casaco bem quente para garantir. Eu acho que vale uma dica também para quem vai com bebê. A gente não recomenda ir no inverno por conta do frio, que é ainda mais intenso. Foi bem difícil encontrar roupa térmica do tamanho dela para vender por lá, e a gente percebeu que o aluguel de roupas próprias para neve, que são obrigatórias se você for no inverno, só tem a partir de 3 anos. Como a gente já disse antes, o Circuito Tico pode ser feito de carro por conta própria ou com excursão. Se você optar pela segunda opção, o tour todo costuma durar meio período e parar só nos pontos principais, que são basicamente os que a gente já mostrou até aqui. Para quem quiser, a gente vai deixar link na descrição com indicação desse passeio. Mas se você tiver de carro e gostar de explorar um pouco mais, tem muita coisa para fazer nessa região. Tem várias trilhas, lagos escondidos e outros pontos lindos, então o ideal é fazer em mais de um dia. A gente deu sorte de pegar o último dia de viagem com sol, então conseguimos voltar para gravar esses pontos para vocês. Calma que a gente já chega lá. No final do dia, uma dica legal é ir jantar na pizzaria Latana, que faz pizzas no estilo napolitana, com uma massa fininha. Na Argentina, às vezes é mais comum achar pizza de massa mais grossa. A gente gostou muito do lugar. Pedimos 2 pizzas, mais uma água com gás e uma cerveja, e o total deu 59.115 pesos argentinos, já incluindo 5% de serviço. Agora uma observação importante em relação à segurança em Bariloche. A gente se sentiu bem seguro andando por lá, é uma cidade muito tranquila. Mas tem que ficar atento com o carro. Parece que é bem comum acontecer furtos por lá, então a dica é não deixar absolutamente nada nos bancos. E se colocar algo no porta-malas, tentar ser discreto. Nós vimos placas sobre isso nos pontos turísticos e também recebemos orientações de mais de uma pessoa. A gente veio conhecer a colônia suíça, que eu confesso que a gente não tinha pesquisado muita coisa, não sabia direito o que esperar. A gente falou, vamos dar uma olhada. Gente, me surpreendeu muito. Que lugar bonitinho, gostosinho de passear. Essa aqui é o primeiro assentamento dos imigrantes suíços aqui na região. Hoje em dia já está na 4ª geração dos imigrantes, para vocês terem uma noção, mas eles moravam aqui, foram eles que construíram estradas, foram eles que começaram aqui essa região, tanto que a gente até falou que Bariloche tem muita influência suíça por conta disso também. Mas vale muito a visita, viu? Eu não estava assim esperando, não estava com muita expectativa não, mas é muito gostoso. Eles servem aqui o curanto, que é uma comida tradicional daqui da região, eles enterram os ingredientes, colocam brasa por cima, só que tem alguns restaurantes aqui que você pode fazer, que você pode sentar e comer, e eles têm também algumas tradições, pode sentar e comer um chocolate quente, tem sorveteria, tem lojinhas de coisas de artesanato muito bonitinho. Vale demais a visita, ficar um tempo aqui para passear, para conhecer com calma. A gente aproveitou para almoçar por lá também. Fomos no restaurante Fundo e pedimos um prato chamado goulash com spätzle, que é tipo uma carninha ensopada de origem húngara com uma massa típica alemã. A gente nunca tinha comido isso, mas é muito gostoso. Se você está gostando do vídeo, se inscreve aqui no canal. A gente faz muito conteúdo nesse estilo bem informativo, de diversas cidades ao redor do mundo e também de muitos destinos no Brasil. Sempre pensando em ajudar quem vai viajar a se planejar também. Então você provavelmente vai gostar do que já tem por aqui.
Outro passeio que parece ser muito legal também é o subir de teleférico o Cerro Otto, que tem um bondinho que sobe, que é um bondinho parecido com o do Pão de Açúcar, que é aquele fechado, né, com vidro, e sobe até o topo do morro, e lá no topo do morro tem um café, que ele é circular, ele é 360 graus, com uma vista panorâmica para todos os lados. Só que por conta dos ventos, está suspenso o serviço, a gente não vai conseguir fazer, a gente vai ficar devendo para vocês, mas queria deixar registrado aqui como uma opção para vocês, se vocês vierem para Bariloche. Tem como que é lá em cima, ó, o café é dessa forma, só que aqui é na neve, né? Agora tá no verão, não vai ter essa neve em volta. Mas ó, a vista lá de cima parece ser bem legal e tem algumas atividades também que dá para fazer e tal. Tem o site deles aqui, caso vocês queiram dar uma olhada também. Uma dica para dias de chuva, vento e tempo muito fechado como esse que a gente pegou é, além de comer, fazer um tour pelo Museu de Chocolate da Havana. O tour é interessante, conta um pouco da história do chocolate e também do começo e evolução da marca Havana. Lá dentro não é permitido filmar, por isso a gente colocou essas fotos para ilustrar o vídeo. Mas eles dão um chocolate quente e no final tem umas esculturas de chocolate bem legais. Vale ressaltar que o tour é todo em espanhol e a gente achou bem rápido e difícil de entender, mas é interessante. O tour custa 7.000 pesos por pessoa e esse valor pode ser revertido em produtos da loja deles no final. Ó, isso aqui foi o que a gente conseguiu trocar em produto com o valor da entrada do museu. Um pote de doce de leite de 450, que foi 8.000. E um desse que é uma gotinha de doce de leite com chocolate por cima. A gente pegou o amargo, que a gente gosta mais. E um alfajor, esse Mar del Plata, que é muito bom, que ele tem... um pouquinho, ele é meio tipo um caramelo salgado, assim, é uma delícia. A gente só teve que inteirar 100 para dar de diferença nisso aqui. Um ponto muito importante de falar quando o assunto é viagem para a Argentina é dinheiro, já que o câmbio por lá pode parecer bem complicado de entender. Já tem um vídeo só sobre isso aqui no canal para quem quiser se aprofundar, mas para resumir e ir direto ao ponto. Antigamente era comum levar dinheiro em dólar ou mesmo em real e trocar nas casas de câmbio clandestinas, conhecidas como cuevas, para conseguir uma cotação melhor no câmbio paralelo, o chamado dólar blue. O problema é que, além de não serem legalizadas, acontecia muito dos turistas receberem notas falsas nessas cuevas. Hoje em dia, a diferença gigantesca que existia entre esse câmbio paralelo e o câmbio dos cartões internacionais praticamente sumiu. Agora a cotação é muito próxima, então acaba sendo melhor centralizar todos os seus gastos no cartão multimoedas, que além de ser mais prático, também é mais seguro. A gente usa e indica o cartão da Wise para isso. Se você ainda não tem conta, fica a dica para usar o nosso link na descrição e ganhar taxa grátis na primeira transferência. Gente, uma dica que nunca erra em qualquer viagem, não só aqui, é usar o Google Maps para procurar restaurantes e ver as avaliações dos restaurantes. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês como faz. Vocês vêm no Google Maps e aí vocês clicam aqui, ó, restaurantes. E aí ele vai mostrar todas as opções de restaurantes próximo da área que você tá. Aí você consegue ver todas as opções. E aí esse númerozinho que ele dá é a nota do lugar. Então as pessoas avaliam, todo mundo que vai pode fazer uma avaliação. Com base nessas avaliações, ele dá essa nota. Esse café que a gente veio tem nota 4.8 de 5, é sempre 5 o máximo. E aí se você clica, você pode ver, ó, eu cliquei em cima dele. E aí você vê quantas avaliações tem. Então esse aqui tem 315, não é pouca. Porque às vezes você tem tipo 2 avaliações, 10 avaliações, você vai desconfiar. Mas quando tem bastante, assim, uma nota alta, pode ir que é certeza de dar certo. Esse café que a gente foi chama Orenda. Ele é super bonitinho e a comida é uma delícia. Tudo isso aí que a gente pediu são 2 combos e o valor final ficou 56.000 pesos argentinos, o que dá mais ou menos uns 210 reais. Ele não é dos mais baratos. Na verdade, Bariloche não é um destino barato, mas é possível encontrar opções de todos os preços lá. Finalmente o nosso tão esperado dia de sol chegou e, gente, que diferença! A paisagem se transforma completamente e ganha muito mais cor e vida. Se o lugar já era lindo antes,
Com sol, nem se fala. E esse foi o dia de conhecer alguns pontos escondidos, que poucas pessoas fazem no Circuito Tico. Começando pela Vila Tacu. Você pode seguir de carro até o ponto de estacionamento perto do mirante e depois caminhar por um trecho de 5 minutos até essa vista. O lugar é muito bonito. Também dá para descer do carro e ir até a praia. Nesse dia, apesar do sol, estava ventando bastante, mas em dias mais tranquilos é comum ver gente nadando, tomando sol e fazendo piquenique por ali. Um lugar que vocês precisam conhecer no Circuito Tico é o Mirador do Lago Moreno. Felizmente eu tive que vir sozinho, porque a Isabela dormiu no carro, a gente não quis acordar ela, então ali ficou no carro. Dá pra fazer a trilha do começo do parque, chama Sendero dos Arraianes, ou você pode começar pelo final dela, que fica mais curto o caminho até o mirador. Mano do céu, que lugar incrível! Sério, vocês precisam ver a cor dessa água, aquela vista com uma montanha gigantesca no fundo, uma paz. Fica a dica para vocês fazerem. A trilha dura menos de 10 minutos e de volta deve dar uns 15 a 20 minutos, mais o tempo que você vai ficar apreciando a vista lá. Fica a dica para incluir no roteiro. Mais alguns pontos bem bonitos que a gente descobriu no mapa e decidimos parar para ver foi o Mirador do Lago Escondido, com uma trilha bem curtinha e fácil de fazer, e os miradores do Cerro Capila e da Baía Lopes, um do ladinho do outro e na beira da estrada. Agora, lembram do ponto panorâmico que a gente viu totalmente carregado? Hoje, sim. Olha a diferença e olha como é incrível esse lugar. Gente, é inacreditável de tão bonito com o sol. Sério, é muito bonito, é muito, 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 muito bonito. Que bom que a gente conseguiu o último dia, pelo menos, com sol para conseguir ver isso. E para completar bem esse dia de sol e fechar nossa viagem com chave de ouro, a gente finalmente conseguiu subir o Cerro Campanário. Pode parecer difícil depois de tudo que a gente já viu até agora, mas lá no topo a gente deu de cara com a vista mais linda de toda a viagem. Sem dúvida, uma das mais bonitas que a gente já viu na vida.
Cerro Campanário é um lugar que não pode faltar no seu roteiro. A gente acabou não vindo no dia do subjetivo, porque o tempo não estava tão bom, a gente deixou para hoje, a previsão era de sol. E no final a gente acertou muito, porque não tá ventando, tá muito sol, então tente fazer isso se você puder na sua viagem. Gente, é imperdível. Tá ventando, mais ou menos. Acho que sempre venta aqui, né? Mas o Ulisses falou, ele tá ventando, mas mais ou menos. Eu acho que não tem como não ventar, mas não tá o vento que tava esses dias. Tá um pouco mais de boa. Pra subir aqui, a gente sobe de teleférico, de cadeirinha aberta. Então, por isso que é melhor não tá ventando. E a gente tava bem receoso de vir pra cá com a Isabela. A gente pôs ela no canguru, mas a gente viu muita gente subindo com o bebezinho no colo. Aparentemente tranquilo, a gente preferiu o canguru, que eu acho mais seguro. Mas assim, é uma subida rápida, dá 8 minutos, parece. E achei que no final de vir com ela, dá pra ver com criança de uma moça. O teleférico para subir o Cerro Campanário custa 22 mil pesos por pessoa e você pode comprar lá na hora. Ele dura cerca de 8 minutos no total e a vista é incrível, principalmente na volta. Para fazer todo esse roteiro que a gente passou no vídeo, você vai precisar de 7 dias. Até dá para fazer um pouco mais rápido, mas vai ficar meio corrido. A gente gosta e incentiva que vocês façam viagens muito mais para curtir as experiências do que só para dar um check nos pontos turísticos. Então, uma semana é o tempo ideal para fazer as coisas com calma, parar num café, almoçar sem pressa e apreciar a paisagem com tranquilidade. E como já é de costume aqui no canal, aqui vai a nossa sugestão de roteiro para 7 dias em Bariloche e Vila La Angostura, pronta para você copiar e colar na sua viagem. Vamos lá, dia 1. Você vai chegar no aeroporto de Bariloche e já pode pegar o carro lá mesmo. De lá, você vai dirigir direto até Vila La Angostura, dá mais ou menos 1h30. Aí, faz o check-in na sua hospedagem e vai conhecer o centrinho histórico, pegar umas informações turísticas e ver o mirante onde tem a bandeira. Já aproveita para jantar no centrinho e comprar um lanche ou umas coisinhas para fazer um piquenique no dia seguinte. Dia 2. É o dia de fazer a Rota dos 7 Lagos. Você pode fazer ela inteira até São Martim de Los Andes ou só uma parte como a gente fez e já foi perfeito. Esses foram os pontos que a gente parou. O Mirador do Lago Correntoso, depois Mirador do Lago Espelho, um ponto é bem perto do outro. Praia e camping do Lago Espelho, olha a vibe desse lugar, que delícia! Essa é uma praia menorzinha, mas tem também a Praia do Lago Espelho, que também é bem bonita. A dica de comprar umas coisinhas para fazer piquenique é comer aqui nessa praia, porque no caminho não tem muita coisa. Depois vale uma parada no Mirador Inalco, na ponte do Rio Correntoso, que dá um baita frio na barriga, mas é lindo. Aí você pode descer de carro até o Rio Correntoso para ver a paisagem mais de perto e finalizar o dia jantando no restaurante La Locanda lá no centrinho. Dia 3. É o dia de conhecer a Baía Mansa e pegar um barco até o Bosque dos Arraianes. Na volta, vale caminhar até a Baía Brava, que é mais linda na minha opinião, e depois já almoçar no restaurante Bodegon Lodepipe, que fica ali no caminho mesmo. No fim da tarde, vale dar mais uma volta no centrinho para fazer umas comprinhas e tomar um café ou para jantar. Dia 4. É o dia de ir para Bariloche. Se já der o horário, você já pode fazer o check-in na sua hospedagem e deixar as malas, depois ir conhecer o centro cívico. Aproveita para almoçar no restaurante Tanini e de lá já vai conhecer a Catedral de Bariloche. Depois dá para seguir caminhando na orla do lago até o letreiro de Bariloche, onde dá para tirar umas fotos legais, e depois subir de volta para a Rua Mitre para conhecer as famosas chocolaterias e, claro, comer um docinho. Ainda dá tempo de fazer patinação no gelo lá na Rapa Nui antes do jantar. Dia 5. Dia de fazer o tão esperado Circuito Tico. A primeira parada já é a melhor na nossa opinião, o Cerro Campanário. Olha a vista desse lugar, é muito lindo. Depois, dirige até a Capela San Eduardo e de lá até o Hotel Chau Chau, onde você estaciona lá embaixo e sobe a pé. Não tem paisagem feia nesse lugar, é uma mais linda que a outra. Quando bater a fome, você já vai estar próximo à Cervejaria Patagônia. O lugar é lindo e eles têm um restaurante que você só entra com reserva, ou você pode comer um hambúrguer e tomar uma cerveja apreciando essa vista. Vale demais. Para finalizar o dia, a parada obrigatória é o Ponto Panorâmico, que é sensacional. Dia 6. Vai de manhã no Cerro Otto e logo depois na Colônia Suíça. Esse lugar é uma graça, eu amei. Aproveite para almoçar lá. Uma dica é o restaurante Fundo. Depois segue para a Havana do Centro para tomar um café e visitar o Museu do Chocolate. À noite,
vai jantar na pizzaria Latana do Centrinho. Dia 7. Esse é o dia de ir embora, mas ainda dá tempo de conhecer alguns pontos que pouca gente explora dentro do Circuito Tico. Os que a gente foi e gostou são Vila Tacu, que você estaciona bem próximo do mirante e depois dá para descer de carro até a entrada da praia. O Mirador Lago Moreno, que você pode fazer junto com a trilha do Sendeiro dos Arraianes ou não. Depois, Mirador do Lago Escondido, que tem uma trilha bem curtinha, e ao lado dele fica o Mirador Cerro Capila, que é bem bonito também. De lá já é hora de voltar direto para o aeroporto. Agora uma observação importante, o dia 6 e o dia 7 estão bem relax, então dependendo do horário do seu voo no dia 7, dá para juntar os dois em um só, ou escolher algumas atrações do dia 7 para fazer no dia 6 e apertar um pouquinho mais o seu roteiro. Assim, você fica mais tranquilo para ir para o aeroporto no último dia.